Pastor, me casei com 15 anos, Aham. meu esposo tinha 21, né? 21 e ela 15. Isso. Certo. No ano de 2018, eu me envolvi com outra pessoa. Ela se envolveu? Sim, ela. Ah, Só agora em 2023 que eu confessei pra ele que já tinha traído quando a gente tinha 5 anos de casado. quando tinha 5 anos, ela Isso, traiu ele. Isso. Ah, Isso já faz 4 meses e eu estou arrependida. Acho que é a confissão, né? De toda a minha alma. Tenho sofrido muito com a minha culpa. Arrependido de ter falado ou de ter traído? Acho que os dois, né? Os dois, Não. né? É. Vamos lá. Ele é muito orgulhoso e machista. Ele também já me traiu e confessou pra mim. E ele disse que tudo bem, a gente ia recomeçar. Mas não está tudo bem. Ele só me humilha. Porque diz que o que ele fez ficou no passado. Mas ele não me perdoa pelo que eu fiz. Penso que devo ir embora, porque tá muito ruim o meu casamento. Ora, ela fala o nome dela não, né? Fala mais. É bom manter em off. Olha, existem erros que a gente comete, que existem situações que dá para consertar, né? Existem outras situações que não dá para consertar. E existem outras situações que dá para consertar, mas o processo é prolongado, difícil, doloroso, e a pessoa tem que ter muita perseverança e estar com a vida completamente derramada, tem que viver em um outro nível de espiritualidade para poder consertar. É possível consertar um casamento em que o marido traiu, né? Ele teve lá as escapadas dele, ela também teve as escapadas dela. De repente chega um momento em que ela confessa para ele o que fez, ele confessa para ela, mas aí, meu irmão, ficam inevitavelmente sequelas. Para o homem, o homem tem uma natureza diferente da mulher, né? Para ele, na cabeça dele, eles são evangélicos não, né, Breno? Não falou aqui, né? Não falou. Para ele, na cabeça dele, meu primo, é normal o que ele fez, né? Na cabeça dele é normal o que ele fez, porque isso é cultural, isso já vem, né? O machismo cultural, né? O meu avô tinha 2 esposas e quantos filhos, seu Alves? 7 numa, 7 na outra, 14. 7 filhos com uma mulher e 7 filhos com... Tinha 2 esposas. E a minha avó sabia que meu avô tinha uma segunda mulher, né? Você convivia os filhos tudinho. E os filhos, todos se conheciam, né? Então, isso é cultural, esse machismo é cultural do homem achar que é normal ele trair, que ele pode trair, mas que a mulher não pode de jeito nenhum trair. Só porque, e a traição, tanto na vida do homem e da mulher, é algo que, quando descoberto, é humilhante, é algo que deixa feridas e sequelas na alma, a pessoa se sente diminuída, aí um complexo de inferioridade se apodera da vida da pessoa, se sente suja, e tanto para o traído como para aquele que trai, a traição ela causa danos na alma e esses danos são às vezes até permanentes. Para o homem, pelo machismo, é mais difícil ainda digerir. Pelo machismo, é mais difícil ainda ele ter que conviver com isso, ok? Ninguém vai conseguir superar uma situação dessa se não for com a ajuda do Espírito Santo. Ninguém consegue superar uma situação dessa se não for com a ajuda de Deus, para ele esquecer e jogar no mar do esquecimento. E quando ele não consegue esquecer, ou ela não consegue esquecer, a vida vira um inferno. A vida vira um inferno porque toda hora ele vai passar isso na sua cara. Toda hora ele vai humilhar você, toda hora ele vai xingar você, toda hora ele vai diminuir você e você vai se sentindo cada vez mais refém e diminuída nessa situação. E aí não se sabe se vale a pena ainda continuar alimentando uma situação assim, em que ele não consegue esquecer, em que ele fica passando em rosto, em que ele fica humilhando você por causa disso, e toda hora uma piada, toda hora uma palavra de deboche, todo momento, que às vezes está num momento bom ali, que está conversando, de repente ele lembra e joga tudo na sua cara de novo, e às vezes vem as crises de raiva, os pesadelos, as crises de raiva por causa disso que você fez. Ele às vezes sente raiva. Eu vi a história de um homem que ele dormindo ao lado da mulher e acordou no meio da noite lembrando da traição dela
E ele foi lá e deu um soco na mulher. Ela dormindo. Quase mata. Deu um soco nela, ela dormindo. Repente, uma crise de raiva, né? Então, às vezes, o cara não consegue superar isso. Mas se ele tiver Jesus, e se ele tiver visão espiritual do propósito de Deus para a família dele, ele supera, ele vira a página, ele joga isso no mar do esquecimento, ele não fica lembrando nem passando em rosto. Mas aí, minha irmã, é como eu disse para você, existem erros que a gente comete que dá para consertar, existem outros erros que não tem conserto, existem outros erros que tem conserto, mas o processo é difícil, prolongado, doloroso, e aí você vai ter que tomar uma decisão. Vou lutar pela libertação dele, pela restauração do meu casamento, ou vou viver sendo humilhada nessa situação? Será que não é melhor cada um seguir seu rumo, já que a gente não consegue se curar desse problema, não há amor suficiente, não há poder de decisão o suficiente? E aí eu lembro que o conselho de Jesus a respeito disso, né, Breno? É que Deus odeia o divórcio. A Bíblia diz que Deus odeia o divórcio. É algo que Deus detesta. Deus odeia o divórcio, né? E Deus, no Antigo Testamento, não permitia o divórcio. Não permitia o divórcio. A não ser em caso de adultério, de infidelidade conjugal. E Jesus ratificou isso. Em caso de adultério, de infidelidade conjugal, o homem não é obrigado a ficar com a mulher, nem a mulher é obrigada a ficar com o homem. Eu entendo assim, tem 1 milhão de interpretações diferentes de especialistas e teólogos e não sei o quê. Eu entendo assim, tá? Sempre tive essa visão. Por que Deus fala isso? A não ser em caso de adultério. Porque algumas pessoas realmente não conseguem superar esse tipo de situação. Elas ficam doentes pro resto da vida, adoece o outro, adoecem os filhos, e a vida é um inferno, ok? Então você está diante de uma decisão. Vou tentar um conserto, vou tentar uma cura que é difícil, dolorosa, prolongada, mas eu vou acreditar e vou lutar pela minha família e pelo meu casamento, e aí no que você decidir, Deus vai apoiar você. Ou eu estou vendo que ele nunca vai parar de ser assim, vai deixar de falar isso, e estou vendo que ele nunca vai superar essa situação, e você decide. A decisão é sua, tá bom? Que você faça a melhor escolha. Desculpa eu não poder te ajudar mais. Que você faça a melhor escolha e que Deus abençoe sua vida. Cheiro, um abraço, Deus te abençoe.